Voltamos com a entrevista. Estamos conversando com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacor. Falávamos a respeito de rotatórias. E aí, um ouvinte, o Marco Birk, de Lajeado, ele comenta, na verdade, que as rotatórias de Lajeado e Cruzeiro ficaram ótimas, mas não ficou bom para pedestres e ciclistas. Disse também que não existe mais acostamento junto às rotatórias, iluminação também não tem, precisaria providenciar. E ele faz mais um comentário ainda em relação a valetas à beira da 453, sentido Venâncio Lajeado, entre a transportadora Leomar e o Trevo, com a 130. Toda a água da chuva vai para cima da pista e torna o trecho bastante perigoso. Bom, sobre a questão das calçadas e ciclistas, né, a gente implantou as duas interseções que são de Cruzeiro, até um projeto da Prefeitura, que a Prefeitura fez o projeto, cedeu para a EGR. Então, claro, a gente agora examina, como a EGR ela sempre executa as obras e está presente todo o tempo. Então, essas situações que vão se formando, por exemplo, olha, como a calçada, vou anotar aqui essa situação, de dar uma olhada, avaliar a situação, e de repente a gente faz a implantação das calçadas. Tem espaço, tem tudo para fazer. Então, a gente pode examinar e ver com a Prefeitura se é o interesse, qual é a situação. A questão de faixas de ciclismo, né? A rodovia não tem hoje uma faixa exclusiva de ciclistas, então a gente não pode colocar na interseção uma faixa, porque seria só o segmento da interseção, e a gente estimularia daí o uso dessa rodovia para ciclistas. Isso é uma lei nova que tem, mas a rodovia mais antiga ela não teria ainda a estrutura para isso. Usar o acostamento, os ciclistas usam, né, mas teria que ser adaptado melhor essa questão, para dar mais segurança e mais... que a sinalização fosse mais apropriada para isso. Então, a gente não estabeleceu nas interseções uma continuidade ou mesmo a faixa de ciclismo ali. Mas os pedestres a gente pode examinar isso aí, vai ficar anotado essa situação ali, porque para nós a situação da interseção é um local, por incrível que pareça, a estrada é reta, asfalto e acostamento e verde para os lados. Não tem muita aparência, não conseguimos colocar nada de embelezamento nesses segmentos. As interseções, propriamente dito, a gente tem esse ponto como um momento a gente fazer alguma coisa diferente, né? Então, vai ficar anotado aí a questão das calçadas, vamos chamar assim, né? Para avaliar com as prefeituras e vamos avaliar essa situação para implantação. Sobre iluminação, né? Iluminação, isso. A iluminação, a EGR ela não instala essas iluminações, até por uma questão já desde a sua formação. Todos os municípios, quando solicitam para iluminar os segmentos rodoviários ou mesmo por interseção, a gente autoriza. Então, essa questão da iluminação vai ser mais por interesse das prefeituras de Lajeado e lá no caso as de Cruzeiro do Sul. Se houver interesse delas, elas vão solicitar para colocar ali os postes necessários e a gente sempre concede ali a prova, porque existe não só a instalação, mas também o consumo. E a gente não tem o custo não temos como controlar o custo do consumo dessa iluminação. Então, se a Prefeitura de Lajeado e Cruzeiro desejarem fazer, elas podem fazer a solicitação e a gente sempre autoriza. Não há negatividade ali sobre essa, não há negação sobre essa implantação. Ficamos até contentes por acaso colocar, porque já chama a atenção da sinalização ali. Até a questão de canteiro, se a Prefeitura quiserem adotar o canteiro para colocar aquele negócio de bem-vindo ao município, né? Aquelas letras, a gente sempre avalia como um ponto positivo isso aí, né? Tá certo. Luiz Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR. Falar agora sobre a construção da nova ponte da ERS 130 ligando Lajeado a Arroio do Meio. Ponte que foi levada na enchente no início de maio. E o senhor esteve aqui recentemente e falou que gostaria de fazer a entrega dessa ponte antes do Natal. 14,2 milhões é o investimento. A entrevista que a gente fez foi no dia 20 de maio. Depois disso, logo foi assinado o contrato da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, com a Engedal Construtora de Obras Limitada, que é de São José, Santa Catarina. A gente sabe que a equipe da Engedal já está fazendo algum serviço ali nas imediações da ponte do Rio Forqueta, mas a gente não vê a obra começando ainda. Eu lhe pergunto,
esse contrato, permanece essa previsão de 6 meses, até o início seria 3 de dezembro, o senhor falou, temos o prazo até o Natal para concluir, seria um pouco mais do que isso, está mantido, o cronograma está andando a contento nesse início, o que a gente pode falar a respeito disso e quando as máquinas serão vistas no local mesmo, entre Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Forqueta? Bem, nós assinamos então a ordem de início dia 5 de junho, né? Que é o momento que começa a contagem do prazo ali. Por sorte, a gente conseguiu concluir o processo licitatório todo no mês de maio. Assim que a ponte caiu, foi no dia 2 de maio, nós começamos toda a documentação, ela foi preparada para a licitação, nós publicamos ela no dia 20, dia 20 de maio foi a publicação, acho que foi o dia que a gente teve aqui. E no dia 25, a gente fez 25 ou 27, foi a questão do pregão, chamado assim, da onde surgiu ali, onde se sagrou vencedor ali do certame ali a empresa Egedal. E no dia 5 de junho, a gente assinou o contrato dia 3, numa segunda-feira, e no dia 5 de junho a gente deu a ordem de início, que foi quarta-feira, até foi com a presença do vice-governador, lá já no chamado CAF provisório lá, né, em Porto Alegre, com a presença já da empresa propriamente dita ali, e daquele dia em diante já começou as questões ali de levantamentos. Tanto que nós falamos aí então dia 5 numa quarta-feira, naquela mesma semana, no final de semana e na semana passada, foram feitas todas as questões topográficas, ou seja, eles precisam fazer uma simulação da ponte, né, de lançamento da ponte, para definição de, por exemplo, assim, olha, vai ser quantos pilares, vai ter as questões de se a viga, as dimensões da viga, vamos fazer uma viga mais comprida, ou vai fazer uma viga mais curta, vai ter mais pilares, ou todas essas concepções, isso tem até software para fazer isso, né, então foi feito todas essas definições, relacionando custos, relacionando tempo de execução. Então isso tudo já foi superado. Estava previsto para sábado e domingo fazer no local, no Rio aqui, as sondagens para fazer as fundações. As fundações já estão definidas mais ou menos qual é o tipo de fundação, e faria as sondagens para verificar a questão de profundidade. Sempre é feito assim, não pode ser feita uma fundação sem ter esse estudo prévio, mesmo sabendo de uma informação de ter uma fundação no local e até tendo a possibilidade de acesso a essas estruturas através dos projetos antigos, mas a gente faz uma confirmação das condições que vai enfrentar ali. Infelizmente com a chuva, né, não pôde ser executado, mas com certeza está mobilizado para fazer, provavelmente essa semana já vão fazer esse tipo de coisa. E como eu falei, até venho explicando a questão. Primeiro, a questão do prazo, né? Vamos lá. A EGR, para fazer a contratação, ela tem dois objetivos. Primeiro, um objetivo jurídico e um objetivo, vamos chamar assim, vamos dar um nome de moral ou entusiasmado, buscar dar para a sociedade aqui um retorno desse período todo que a gente está convivendo aqui em Lajeado, aqui na região do Vale do Taquari. Jurídico. A EGR, para contratar emergencialmente, ela tem uma definição. Ela precisa fazer a obra em 6 meses. O prazo legal é 6 meses. Então, isso já é uma condicionante. Isso foi uma condicionante já colocado na própria licitação e quem ganhou considera que esse é o prazo que ela está entrando. Então, ela também está comprometida com essa questão do prazo. Segundo, existe todos os percalços que nós vamos enfrentamentos agora. O que nós estabelecemos foi buscar, tanto a parte da EGR como da parte da construtora, a eliminar tempos burocráticos, vamos chamar assim. Por exemplo, a empresa faria todo o projeto, elaboraria todo o projeto, todas as circunstâncias, botaria num papel e fazer uma entrega para análise de toda a estrutura, para depois nós dizer, vamos mudar as bordas do papel, que seria essas burocracias. Não estou dizendo que isso não seja importante, mas o que a gente fez? Que a gente vai definindo a parte da ponte nas suas estruturas, ou seja, fundações, pilares e a parte da superestrutura, que é onde a gente trafega com os veículos. Então, essas estruturas elas são independentes e produzidas de forma também bem independente. Vamos falar da rádio aqui, né? Certo? Ou seja, as fundações elas dependem agora dessa questão da sondagem, e o Rio
estava antes da chuva, uma condição de dava para praticamente caminhar lá a pé, pela nossa perspectiva, numa nível de água, de lâmina d'água, muito satisfatória para fazer qualquer tipo de trabalho. Não afetaria em nenhum momento a construção dessas fundações, que elas são hoje produzidas, elas são rápidas, não teria muita situação. Entre essas fundações e a parte superior tem os pilares. Os pilares, eles têm que suportar o que for definido lá em cima, lá, a parte dos veículos que vão trafegar, mais o peso da própria estrutura. Então, na verdade, é só uma transferência de um peso para pilares e para fundações. Toda a parte que é mais volumosa em concreto, que seria a parte do tabuleiro da pista, toda ela está definida para ser toda ela pré-moldada. Não vai ser nenhuma concretagem no local. Geralmente tem duas situações. Faz as vigas pré-moldadas, vem aqui e instala como se fosse um brinquedo de criança, praticamente. É um brinquedo de criança. É simplesmente içar elas sobre as posições dos pilares construídos. Mas então, o senhor falou que a sondagem seria feita no final de semana. Isso. Vai acontecer essa semana ainda, pelo que eu estou entendendo, é isso? Sim, sim. E aí o que a gente vai ver? As máquinas ali já? O que é exatamente a sondagem? A sondagem vai ser uma sonda rotativa embarcada numa balsa. Eles até estavam com a balsa já contratada. Ela posiciona nos pontos onde vai ser os pilares e faz um furo de sondagem nessa estrutura. Até o leito do rio, até achar uma parte firme, no caso, né, vai identificar a altura de cada das estacas que vão ser executadas aqui. Quanto que vai para dentro do rio? No caso, a profundidade, né, para firmar bem. Sim, daí tudo isso aí é um cálculo que envolve o peso total da estrutura para as fundações. A princípio, a estaca raiz são pequenos cilindros de concreto, no caso, assim, vou tentar ser mais simples para não complicar. Então, são feitas essas estacas que são também por sonda rotativa. Geralmente o rio não atrapalha muito, porque essas fundações submersas em 1970 foram feitas ali também. Uhum. Talvez o nível do rio tivesse mais baixo, que a gente até espera no momento para fazer assim, executar essas situações na melhor posição do rio. Semana passada estava ideal para fazer qualquer tipo de trabalho ali. Claro que a gente não tem que fazer a preparação e aí pegou a chuva, mas a chuva vai ceder novamente, vai vir dias bons. Hoje, daqui a pouquinho, escoa o rio. O rio não tem uma lâmina d'água, naturalmente ela não tem uma lâmina d'água que prejudique a execução disso. O taquari, sim, ele tem a sua lâmina d'água gera maior dificuldade, mas a do forqueta não. E então, quantos pilares serão, Vanacor? São, a princípio, 5 pilares. São 4 vãos. Mais do que era antes, né? Não, já era 5. Já era 5. Então a gente só agora deslocou um pouquinho a questão para que o pilar novo, as fundações novas não fiquem na mesma posição das fundações antigas. Né? E a cota, que é uma grande dúvida, vai ser elevada a estrutura da ponte para que daqui a pouco, numa enchente, tomara que não venha, mas que se repita, que não seja levada de novo pela água, vai ficar no mesmo nível, quanto a mais, se é que vai subir? Até isso é uma informação que, por norma, ela é feita uma distância, né, da estrutura mais a folga, como a gente chama, que é o freeboard, como a gente chama, que é essa vão livre que tem entre a superfície inferior da viga até o nível da água. E é considerado esse nível d'água, para fazer esse cálculo, a cota de cheia máxima. Qual foi a cota de cheia máxima? A cota que foi agora a cheia máxima que atingiu a ponte. Nenhum momento, não me recordo de a água ter nenhuma, nesses 10 anos da EGR, e mesmo antes, ter algum momento que a água tenha passado por cima da ponte do Forqueta, até que talvez já pudesse ter acontecido um acidente anterior. Mas foi a primeira vez, de fato. De primeira vez, de fato. E aí então, levou a ponte, então né? Se considera a cota máxima de cheia. Qual é a cota máxima de cheia? É a que passou por cima da ponte ali. A gente tem uma estimativa de ser 1 metro, 1,20 m, 1,30 m acima da estrutura existente. Então vai ser uma boa metragem a mais, porque nós chegamos a 33 ali, acho que eu não sei se vocês têm informação de com quantos metros pegou ali a água, mas eu acho que foi na casa de 31 metros já do rio Taquari, que é o que a gente tem em medição. Se nós estamos falando de 1 metro acima da cota, nós estamos falando de 34 para 35 metros a cota do Taquari. Então ali, nesse ponto, talvez nós estamos falando de 4 ou 5 metros para cima. Exatamente, ou seja, nós fizemos ali até fotos que foram publicadas, até pela própria Rádio Independente, que no momento a gente buscou todas essas fotos, identificou o nível da água sobre a estrutura, ou seja, só para ter uma ideia, do pavimento, da estrutura do pavimento até
atingir, nós temos ali os guarda-corpo, são 75 centímetros do guarda-corpo, mais algumas placas que a gente identificou que tinham alguns postes de placas que já não estavam mais ali. Então a gente conseguiu identificar de uma cota que a cheia máxima atingiu 1,5 acima é isso que nós estabelecemos, com uma ideia de trabalhar com 1,5 metro acima do nível atual. Mas a própria isso já está incluído no custo. Sim, de 14 milhões e 200 ali já está, porque é um bom tá. valor a mais. A gente sabe que muda bastante a obra, né? No caso, os pilares vão ser mais altos, né? No caso, a estrutura ela vai ter mas as cabeceiras também vai ter que ser a questão de nós elevação. A gente até tirou as cabeceiras as cabeceiras porque como a gente vai ter no contrato sempre a gente coloca assim a cabeceira como uma situação de recomposição da situação atual. Como nós vamos ter que mudar o grade, vamos ter que aumentar essa altura em 5 metros, vamos chamar assim, nós vamos ter que mudar também uma extensão grande da rodovia para que ela atinja a ponte, não vai ser chegar assim pertinho da ponte e subir uma lomba, né? Então a gente vai fazer com que isso seja suavizado em torno de 500 metros para ter uma inclinação suave de chegar até a ponte, ou seja, nem vai ser percebido a questão da própria ponte. Ou seja, por que a gente está fazendo isso aí? Porque, primeiro, a questão de conforto do rolamento, ou seja, o caminhão não vai ter que subir uma lomba para chegar em cima da ponte, atingir 5 metros de altura, chegar próximo e ter que subir uma lomba. Então, isso aí a gente vai ter que trabalhar quase que 1 quilômetro de mudança do grade. Isso a gente está definindo isso aí, vai ser uma contratação específica, a gente está chamando isso aí de um nome técnico, seria o grade, né, que seria essa rodovia em uma mudança de 1 quilômetro de distância, 500 metros Também antes. incluso no valor? Não, isso é extra. uma atividade extra, porque daí ela não conseguiria computar isso porque a gente não tinha nem a definição da altura. Então, nós somar isso na ponte, a gente usou muito as taxas por metragem quadrada, como é feito, até os investimentos são todos calculados com vamos chamar assim, uma taxa por metro quadrado de área da ponte. Então, nós tínhamos colocado a ponte com 150 metros, que ela tinha 125 metros, nós botamos agora com 150 metros, e a largura vai ser maior, ela vai ter passeio agora, um passeio de 1,5, de um lado, nós preparamos elas, inclusive, já dimensionamos ela para ter a possibilidade, se for feita a duplicação, é somente fazer o outro lado rebatido, ou seja, ela vai ter passeio de um lado, no sentido de que vai de Lajeado para Arroio do Meio. E se por acaso vir no futuro a ser duplicada, ela só faz um encontro e rebate, daí vai ter o passeio do outro lado, se claro houver necessidade, se for projetado isso aí. Então a gente fez não ter passeio dos dois lados, por quê? Porque quando for construir o passeio não teria mais sentido. Então a gente já deixa somente a borda preparada para isso. Então, sobre a questão dessa definição de altura, então a gente não teria como computar na própria contratação a questão dessa mudança de grade. E vai ser importante, porque mesmo assim a gente também já altera isso, e a gente fez um estudo também na própria 130 e na 129, principalmente na 129, onde em vários pontos a água passou por cima da rodovia. Então a gente marcou esses pontos para daqui a pouco fazer o quê? Nós fazer uma elevação do grade nesses lugares, que seria esse nível da rodovia, né, no pavimento ficar um pouco mais alto. Vários lugares, perto da praça de pedágio, a água passou por cima da pista, né? Isso dificulta bastante o atendimento, então a gente está monitoramos esses pontos para talvez agora no futuro, depois da ponte recuperada, nós também buscar uma alteração, uma proposição de alterar nesses pontos onde a água, de levantarmos a rodovia, não na ponte, mas em outros segmentos. Tudo isso que a gente está falando, essas obras todas também para o prazo de 6 meses. Não, essa só nós vamos buscar 6 meses a ponte, né, no caso. Não, eu tô falando dessa sim, claro. A elevação, porque sim, senão o trânsito vai voltar e vai trancar de novo. Não. 500 metros para cada lado da elevação agora, suave. Como é o momento agora de vai ser um aditivo, mas vai ser feito nesse período. A gente até vai uma contratação separada para que vai ser a mesma empresa, talvez. Esse valor A separado. gente está só definindo agora a questão da altura para fazer o dimensionamento da estrutura toda para fazer essa contratação. Pode ser uma outra empresa, então. Pode ser uma outra empresa, até uma empresa mais vinculada a rodovias, que daí seria muito mais apropriada para isso, com uma expertise maior, né? É só fazer contenções e encher. É uma obra muito simples. Sim. A gente até quer contratar e já preparar ela já, porque a acessibilidade das peças para instalação, nós já queremos estar com os aterros prontos antes mesmo. É uma obra mais simples, é uma obra com mais simples, não é o caso, mas assim, ela é mais rápida, porque é aterro, né? Empilharmos solo, empilhar
pedra ou coisa desse tipo ali, e fazer a contenção disso aí. Então é uma situação mais digamos assim, mais simples, e a gente quer fazer com que ou seja, o trânsito quer passar por cima da ponte, se tudo der certo, não houver nenhum percalço, e as questões legais, principalmente as questões legais, as pessoas estão entrando na licitação sabendo que o período de 6 meses. Perguntas de ouvintes aqui, Vanacor. Querem pedir, fala do tempo da obra. Tá mantido. Dezembro, a conclusão. Eu digo assim, é absurdo, né, falar, porque... Mas está no prazo. Está no prazo. Começou como vocês esperavam e está no prazo. Por sorte, a licitação foi bem simples. Nós tínhamos até preocupações com brigas judiciais entre concorrentes. Isso atrasaria a situação. Não houve isso, por sorte. Tudo transcorreu rápido. Eu quero até aproveitar e acho que eu já tinha falado aqui, mas recuperar isso aí de novo, para até os ouvintes entenderem. Muito da ponte, ela tem suas peças pré-moldadas. Ou seja, se eu definir amanhã que as vigas vão ser de um tamanho e de uma situação, eu posso começar a produzir elas hoje, inclusive. Amanhã, vamos chamar assim. Definir amanhã, posso começar amanhã. E eu só vou precisar delas praticamente ali por final de outubro, início de novembro, quando eu já vou começar a pensar em colocar elas para cima. O custo da ponte vai refletir no aumento do pedágio? Pergunta do Clayton aqui para a gente. Não. O pedágio, os aumentos do pedágio sempre tem referência à decisão do governo de aumento, mas nesse momento não tem essa situação. É uma situação que aconteceu, desse custo adicional, talvez ele interfira nas ações da EGR, em função de que nós não computávamos com os gastos que nós vamos ter. Tipo, outras obras podem não acontecer, é isso? Outras obras podem não acontecer em função disso, mas, ou seja, a prioridade hoje, as nossas obras são sempre em função das prioridades. Hoje a prioridade aqui na região é a ponte, né? As que estão em andamento também seria um absurdo nós pararmos ela e não fazermos mais elas. Se elas já estão praticamente quase 100%. Então, o que está sendo feito, será feito. Pode prejudicar alguma coisa na manutenção. Não é uma coisa que eu estou dizendo assim, afirmando. Até a gente tem conversado com o governo sobre isso. A gente já colocou as nossas dificuldades e uma surpresa, porque a gente sempre faz o dimensionamento das nossas ações no início do ano, computando com a receita integral, e foi tudo feito uma programação com a receita integral desse ano. Aconteceu isso. Hofmeister até, desculpe, Vanacor, ela disse de Forqueta, ela pediu se não tinha como fazer em forma de arco, tipo General Câmara, na 130. Foi pensado nisso? O vão de 150 metros seria um arco bem ruim de passar, porque ela tem uma pequena extensão. Essas pontes em arcos, elas são, por exemplo, assim, o Taquari, por exemplo, tem um vão de 300, 400, 500 metros. Aí sim, talvez, o vão é muito pequeno para fazer um arco. Praticamente é um vão pequeno, nem vai aparecer o arco, né? Se eu levantar, tem que levantar, ela já perde a ideia de arco, né? Tá certo, muito obrigada, diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacor, tirando muitas dúvidas aí, né? Sanando dúvidas nossas, dos ouvintes, de toda a comunidade aqui do Vale do Taquari, que tanto aguarda também por essa ponte. E por outras obras, né? A gente trata com um pouco de otimismo a questão da execução ali da ponte. Até temos a questão legal para cumprir ali no caso da contratação, mas um certo otimismo, até por causa da queda da ponte. Ela trouxe um prejuízo para a cidade, né? Para Arroio do Meio ali, esse período a gente praticamente desde maio que eu venho vindo lá para Mussum, todo mês de maio, então a gente sentiu ali o transtorno que é para passar de Arroio do Meio para Lajeado. Ou seja, essa interação dessas duas cidades. Agora voltou a ponte de ferro ali, que por sorte vai facilitar essa situação. A ponte de ferro não vai resolver o problema da rodovia, ela não tem como passar um caminhão por ali, né? Então a gente continua trazendo ainda. Então esse otimismo é para tentar trazer para cidades, Mussum, todo o Vale do Taquari ali, que a ponte não seja um desconforto nessa reconstrução que esperamos esse presente de Natal, então. É isso aí. Vamos fazer um pedágio do Natal lá, para passar lá vai ter que entregar um presente. Tá? Tem até uma questão aqui da Eliana Schneider, eu já vou passar aqui para o Vanacor também, uma reivindicação que é procedente também na alça de acesso ali da 130, né, do acesso à BR-386. Tem problemas ali também, a gente vai passar aqui, mas obrigado então ao Luiz Fernando Vanacor, diretor-presidente da EGR, conversando conosco no Troca de Ideias.